Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minha Biblioteca Bíblica. Hoje vamos apresentar o livro Teologia Sistemática, de Charles Finney. Charles Finney foi o maior evangelista desde os tempos apostólicos. Suas convicções teológicas nasceram no fogo do avivamento e foram formadas por uma consciência moldada pelo estudo do direito comprometida com a plena autoridade da Bíblia. Por tudo isso, a Igreja de hoje deve estudar suas posições sobre o governo moral de Deus, a natureza do homem, arrependimento, soberania, atributos do amor, entre outros. Quem lê a Teologia Sistemática de Charles Finney tem a impressão de estar diante de um Aristóteles ou de um Immanuel Kant. E não está de todo errado. Ele foi um pensador de inigualáveis pendores. Com raríssima maestria, utilizou-se das ferramentas da filosofia, a fim de expor as verdades acerca do Deus único e verdadeiro. Eis porque Finney é considerado o maior teólogo desde os tempos apostólicos. O que muita gente não sabe, porém, é que esse gigante do pensamento foi um místico apaixonado pelo Senhor. Finney era profundamente espiritual, mas jamais colocou a sua espiritualidade acima das Sagradas Escrituras. Toda a sua experiência passava necessariamente pelo crivo da Palavra de Deus. Em nada assemelhava-se aos místicos da Idade Média que se punham acima da Bíblia. Sua espiritualidade tinha equilíbrio, possuía moderação e era temperados pela sã doutrina. Não era fanático, fervoroso de espírito, tinha um arrebatado amor pelas almas. Antes de nos pormos a ler a Teologia Sistemática de Finney, tenhamos em mente os seguintes pontos. A teologia de Finney não é meramente sistemática, é ampla. Sua abrangência, às vezes, é surpreendente e desconcertante. Isto não significa que Finney seja especulativo. Ele simplesmente não tem medo de levantar possibilidades. Neste sentido, foi muito mais ousado que Calvino. A teologia de Finney não é dogmática, é amorosamente ortodoxa e bíblica, jamais se distancia da palavra de Deus. Se não a entendemos de imediato é porque o autor, ao contrário de nós, sabia como entranhar-se nos mistérios divinos. Teria ele, em sua experiência pentecostal, ouvido coisas que ao comum dos mortais não é lícito referir? A teologia de Finney não é calvinista nem arminianista, é bíblica. Ele fala da predestinação, da reprovação e da eleição com a liberdade que ele propicia o Novo Testamento. É um pentecostal transitando com desenvoltura pelo terreno das maravilhosas verdades da salvação. A teologia de Finney é acadêmica, mas não é hermética. É um genial pensador discorrendo sobre Deus. A linguagem é difícil, mas não intricada. O estilo é complexo, mas não indevassável. É uma obra que exige reflexão e paciência. Através desta obra, teremos condições de compreender melhor os mistérios de Deus e o seu plano redentor. Nome Dr. Charles Finney, nascido em 29 de agosto de 1792, Warren, Connecticut, EUA. Charles Grandison Finney foi um pregador, professor, teólogo, abolicionista e avivalista estadunidense, um dos líderes do Segundo Grande Despertar. Casado com Lydia Roth, desde 1824, faleceu em 16 de agosto de 1875, Oberlin, Ohio, EUA.